partir de agora, vamos ouvir e meditar a palavra do Senhor. No ar, Palavra de Vida, com o Padre Ícaro Trian. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Olá, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes do programa Revista Centenário. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Estamos celebrando a festa de São Mateus Apóstolo. Lembremos-nos hoje do Papa Francisco, que escolheu como lema as palavras de São Beda sobre o chamado de Mateus pelo Senhor. Jesus o escolheu, compadecendo-se dele. Iniciemos este momento de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Se assim estamos reunidos neste amor, deixemos que Ele, com Sua palavra, se faça verdade em nossa vida. Iremos ouvir hoje o Evangelho de São Mateus, o capítulo 9, os versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Ao lermos com atenção este trecho do Evangelho, podemos destacar a atitude de Mateus. Se levantou e foi com ele. O gesto de levantar indica a disposição para a mudança, o reconhecimento de que se está preso a um lugar e algumas ideias ou ideais que é necessário mudar a postura. No texto de hoje, Mateus se encontra no lugar onde cometia seus pecados. Sentado naquele lugar, ele explorava o povo. Era comum que os cobradores de impostos, além de cobrarem pelo imposto exigido por Roma, também extorquissem do povo valores em benefício próprio. Seu pecado, provavelmente, não seria apenas o de cumprir a miserável tarefa de apropriar-se da riqueza do povo para deleite dos conquistadores, mas também de se utilizar deste poder para os seus próprios caprichos. Mas ao chamado de Jesus, Mateus ergue, levanta-se. Este movimento é necessário para se tomar consciência de sua condição. Ao erguer-se, ele pode conquistar seu papel de ficar sentado, recebendo os impostos dos outros. Erguer-se é a mudança de postura para perceber que existem outras possibilidades. O outro gesto indica a mudança. Mateus sai do seu lugar de pecado. Ele deixa-se guiar por aquele que pode conduzi-lo à vida plena. Mateus poderia ter ouvido o chamado de Jesus e nada ter mudado. Ele poderia não ter levantado. Poderia continuar sentado e gabar-se com todos os que passavam por lá, dizendo que Jesus conversou com ele pessoalmente. Poderia falar de Jesus como se ele fosse um babaca, um bondoso. Poderia até falar que estava se sentindo outro depois de ter visto Jesus.
poderia prometer que a partir daquele dia, todos os dias de manhã, antes de começar a cobrar os impostos, ele faria um momento de louvor àquela profeta. Ele faria um momento de louvor àquele profeta, aquele homem de Deus que passou por sua vida. Mas e daí? O que significaria isto? Absolutamente nada. Ele continuaria preso aos seus pecados e impossibilitado de alcançar a plenitude da vida. Mas Mateus, após se levantar e questionar o lugar onde se encontrava, coloca-se em movimento. Ele se reveste da coragem e da fé. Ele efetivamente faz o esforço que pode mudar a sua vida. Ao perceber aquela sua vida, embora o deixasse rico de bens materiais, também o deixava miseravelmente triste. Não tem dúvida quanto a seguir o Mestre. Não importa qual seja o nosso pecado, Jesus nos chama à conversão e nos anima. Este é o ponto que levará a atenção com os fariseus. Jesus trabalha o homem por dentro, no íntimo do seu coração, enquanto os fariseus observam o exterior e assim apegam-se ao cumprimento de normas e preceitos. Meus irmãos e irmãs, de que adianta ouvir e se encantar com as lindas palavras de Jesus se elas não te conduzem à conversão? Se a estas palavras eu responder apenas com participação em missas e festas religiosas, para que elas me servirão? São Mateus, intercedei por nós, para que possamos receber de Cristo a luz necessária para discernir o que devemos mudar e do Espírito Santo os dons da coragem e da perseverança, para que, abraçando a conversão, que se faz necessária, não desistamos jamais. Vamos fazer com que a palavra se faça vida em nosso meio. Aqui estou preso e não percebo. Que comodidades me fazem continuar sentado sem atender às mudanças necessárias? Que riquezas inúteis e passageiras ainda me distanciam das riquezas eternas? Quais medos ainda me prendem a elas? Vamos agora com você e por você rezarmos a oração deste dia. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria de Jesus. Abençoado dia a você e a toda a sua família. Muito obrigado por estar conosco. Palavras de